Olá, boa noite, seja bem-vindo. Eu sou Marcelo Dias, este é o De Olho no Clima. Aqui você fica por dentro das notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas. Participe do nosso programa, você que está nos assistindo, amigos produtores de todo o Brasil. Quer saber como é que vai ficar o clima aí na sua região? Manda sua pergunta para cá, o telefone é esse que aparece no seu vídeo, 11 93 700 7883. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o frio, que não foi pequeno não, lá no Rio Grande do Sul, hein? As temperaturas ficaram negativas em Cambará do Sul. Como é possível aí ver nas imagens, o frio tomou conta da cidade. A temperatura registrada foi de menos 7 graus na manhã desta quarta-feira. Dá só uma olhada nessa situação. Frio intenso também nas lavouras acende o alerta dos agricultores que buscam formas aí de diminuir os impactos das geadas nas plantações. Usos de tecnologias estão ajudando os produtores a passarem por esse período com menos danos. Vamos conferir na reportagem. Congelar assusta, mas o gelo por fora conserva a temperatura do pé de mirtilo perto de 0 grau, melhor que o impacto de 15 negativos. Quando a temperatura baixa 3 graus, ele é ligado ao sistema e ele fica ligado até ocorrer o degelo, né? Essa é a primeira vez que a tecnologia é usada nos pomares em Lagoa Vermelha, na Serra Gaúcha. Mas a técnica não serve para todas as culturas. Nas hortaliças, é mais comum cobrir as folhas com lona preta. Se para as frutas esse mecanismo que ajuda a proteger das baixas temperaturas pode ser uma alternativa, no trigo não há solução, ainda mais nesse estágio do ciclo. Há que se torcer e esperar para que a geada não seja muito forte. Para os animais, abrigo e alimentação reforçada podem garantir a produção. Tivemos há poucos anos atrás aqui animais lá, rebanhos que morreram, né? Então são animais sensíveis, vem esse choque térmico e eles morrem mesmo, eles sofrem, né? Alguns animais têm problemas depois de ter algumas doenças aí que vêm em decorrência desse frio. Vinícius já tem plano para cuidar das 24 vacas da propriedade na região metropolitana de Porto Alegre. A cama dos animais é revirada 3 vezes por dia para garantir o bem-estar. Ração reforçada de manhã e à noite. E ele investiu em um galpão climatizado. Consiga ajustar o clima do ambiente para o animal conseguir ter uma constância o ano inteiro. Olha, os mineiros vão ter que preparar os casacos porque a previsão até o fim de semana é de 6 graus em boa parte do estado. Além disso, existe o problema das queimadas em florestas, já que os focos de incêndio estão grandes. Os detalhes a gente pega agora com o repórter André Salles. Olá, um abraço para você, para todo mundo que está ligado no AgroMais. Aqui em Minas Gerais o assunto tem sido o frio. Temperaturas bem baixas no estado e que tendem a ficar ainda mais baixas. É que, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros vão atingir marcas de até 5 graus Celsius menores do que as que estão sendo medidas nesse período. Claro que a preocupação é maior no sul do estado, né? Por conta de mais frio, a região já está realmente sendo castigada e a gente sabe também dos impactos que isso tem para as plantações, enfim. Mas esse alerta vale para outras regiões do estado, praticamente o estado inteiro. Zona da Mata, né, que é o leste do estado, eu já falei da região sul, também oeste, Serra da Mantiqueira, Triângulo Mineiro e toda a região central do estado. Então, cidades até da região metropolitana, Brumadinho, Igarapé, Mateus Leme, também estão sob alerta por conta dessas baixas temperaturas. Tem ainda o risco de avanço da frente fria, levando a queda nas temperaturas em todo o estado, então, a partir da quinta-feira. Só para você ter uma ideia, aqui em Belo Horizonte, a previsão para a temperatura mínima, né, entre sexta e domingo, é de apenas 6 graus, muito frio. O pessoal aqui vai ter que reforçar, né, as roupas quentes e também aquele caldinho, né, enfim, dá um jeito de se esquentar. Um outro assunto aqui no estado, também muito preocupante, né, é a questão dos incêndios. Um recorde no número de focos de incêndio em julho de 2021. Isso, se a gente for considerar, nos últimos 14 anos, né?
Então, segundo informações do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só neste mês de julho foram registrados 1.060 focos de incêndio. Só para você ter uma ideia, né, o maior número até aqui é o de 2003, né, para o mês de julho, quando 1.465 focos ativos foram detectados. Ou seja, é possível que ainda neste mês esse recorde possa ser quebrado, né? Uma notícia extremamente preocupante, com um aumento no número de focos aí de 104%. Então, realmente, números preocupantes. A gente sabe que grande parte desses incêndios são causados por causa humana, né? Enfim, causa criminosa. Essas são informações do Corpo de Bombeiros, enfim, dado preocupante que chama atenção aqui em Minas Gerais. Eu volto com você, um grande abraço. Obrigado aí pela sua participação direto de Belo Horizonte. Realmente, situação que se preocupa muito aí os produtores de café. Mas olha, o impacto do frio e geadas nas lavouras da região sul. Sobre isso, eu vou conversar agora com Helder Dalprá, que é engenheiro agrônomo da Emater do Rio Grande do Sul. Helder, muito obrigado aqui pela sua presença no De Olho no Clima. Conta pra gente como é que está a situação aí, principalmente com o plantio do trigo, que foi finalizado aí nesta última semana, né? E ainda estão trabalhando com uma área de semeadura antecipada. E aí, essa geada toda, meu amigo, como é que o nosso produtor consegue trabalhar desse jeito? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos ouvem em casa, né? De fato, um frio extremo, né, previsto para o estado do Rio Grande do Sul, mas que a gente imagina que não vai causar grandes prejuízos para as culturas de inverno, né? No Rio Grande do Sul, nesse ano, a gente estima, a Emater estima, então, uma área implantada de aproximadamente 1.080.000 hectares, né? E desta área, aproximadamente 5% dela somente está em período reprodutivo de desenvolvimento, que é a fase que é mais propícia ou tem mais propensão às perdas em função da geada, né? Então, a gente, embora tenhamos essa previsão, né, mas a gente imagina que nós não vamos ter grandes problemas, né? Isso vai ser localizado em alguns pontos do estado, né? Talvez nessa região mais oeste, onde nós temos um período de semeadura antecipado, né? E nessa região, então, áreas com trigo em estágio reprodutivo de desenvolvimento, né? Mas como falamos anteriormente, provavelmente a gente não tenha assim grandes prejuízos quando a gente considerar o contexto de uma forma geral. Óbvio que nós temos outras culturas, né? Por exemplo, a canola, que essa sim pode ser afetada, né? Nós temos uma área pequena de canola no estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente 40.000 hectares, né? Em contrapartida, e relacionando isso com o cultivo do trigo, de quase 1.100.000. Então, nessa cultura da canola, a gente sim pode ter algumas perdas um pouco maiores, mas, como falamos, a área ela é pequena no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente imagina que essas perdas elas vão ser reduzidas. Helder, como é que fica aí com relação à cevada, né? Que é uma outra cultura também muito importante aí no Rio Grande do Sul. O frio aí e a geada podem impactar bastante também esse tipo de cultura nessa época do ano? A cevada tem uma área também implantada ainda, na verdade, pequena também no estado do Rio Grande do Sul. A gente também tem em torno de 40 a 45.000 hectares, né, de cevada. Na sua maioria também em estágio ainda vegetativo de desenvolvimento. Então, a gente também, óbvio que em algumas áreas a gente vai ter problema, né? Mas também de uma forma geral, imaginamos que a maioria dos produtores, principalmente as da região norte e nordeste, a gente não tenha nenhum tipo de problema em relação a esse cultivo também.
A gente sabe que é muito importante, né, Helder, quando isso acontece, a tecnificação, ou seja, o produtor utilizar aí dos recursos de tecnologia para, pelo menos, suprir esses momentos difíceis de grandes geadas e temperaturas muito baixas. A gente até mostrou uma reportagem agora há pouco, mostrando aí produtores usando várias alternativas aí para cobrir, inclusive algumas plantas, e isso no Rio Grande do Sul a gente já sabe que o produtor tira de letra, né? Você acredita que cada vez mais, diante aí dessas variabilidades climáticas, o produtor vai ter que apostar ano a ano nessas técnicas novas para poder proteger as plantas e evitar tantos problemas como a gente está vendo em alguns lugares do Brasil? Acho que sim, Marcelo, né? Acho que as tecnologias elas são bem-vindas nesse sentido. Difícil a gente utilizá-las nas culturas de grãos, né? Talvez alguma coisa na fruticultura e olericultura, né? Mas o caminho é esse, é sempre a tecnificação, né? A gente sabe também que no Rio Grande do Sul o clima ele é imprevisível, né? Nós temos tido aí nos últimos anos períodos muito distintos, né? Anos aí, como foi o ano passado, o ano anterior aí, o ano de 2020, um ano com temperaturas acima da média no inverno. A gente não teve um inverno tão rigoroso, né? Em contrapartida, esse ano sim, a gente já tem tido aí uma previsão de temperaturas abaixo da média, então difícil para o produtor também, né? Quando a gente relaciona aos grandes cultivos, né? Óbvio, a gente tem algumas estratégias que podem ser adotadas, né? Não realizar, por exemplo, a semeadura sempre ou na mesma época, né? Buscar escalonar a semeadura para que a gente tenha uma diminuição dos riscos. Isso, de certa forma, é uma tecnificação, é utilizar uma estratégia que pode favorecer a manutenção da produção, né? Certo, Helder. Bacana aí as suas dicas, importante os produtores ficarem bem atentos, né, nesse período, porque realmente, olha, as temperaturas estão bem baixas aí no Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua participação aqui no De Olho no Clima e até uma próxima oportunidade aí. A gente agradece o espaço, Marcelo, ficamos à disposição de todos, né, aos agricultores gaúchos, produtores aí dos cereais, né, a nossa recomendação é também ficarem atentos a outros problemas que possam surgir no cultivo, né, como a presença de pragas, a presença de doenças, que são também fatores preponderantes para a produção. Então, a gente novamente agradece o espaço e deseja uma boa noite a todos. Muito obrigado pela sua participação. Importante isso que ele falou, né? É realmente ficar também atento a outras questões aí que podem, inclusive, aumentar os problemas, como são as pragas, né? Que a gente sabe que temperaturas muito baixas também pode acontecer isso. Quem está aqui conosco para repercutir como é que vai ficar essa situação em boa parte do país, que as temperaturas já estão bem baixas, é o nosso meteorologista Francisco de Assis. Francisco, boa noite, seja bem-vindo aqui ao De Olho no Clima. Situação aí bem dramática em boa parte do Brasil, né? Você mesmo parece que está caindo até neve aí, ó. Boa noite, ouvintes do Olho no Clima. O frio realmente chegou para valer, como estava previsto. O Marcelo chegou, deu forte intensidade, aí já pegou grande parte da região, toda a região sul do Brasil, aliás, pegou São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, caiu muitas temperaturas. Hoje a menor temperatura lá em Bom Jardim da Serra deu 7,8 graus negativo, lá em São Joaquim deu 5,2 graus negativo. No momento agora, a temperatura em São Joaquim está a menos 1,4. A maior temperatura em São Joaquim hoje foi 1,6 graus, a maior temperatura lá hoje durante o dia, para você ter uma ideia, né? Então, realmente, o frio veio violento, né? Há previsão de neve durante a noite agora, Marcelo, até amanhã pela manhã, até agora, a quinta-feira pela manhã, condições de queda de neve ali na Serra Gaúcha, nordeste do Rio Grande do Sul, também pegando a parte Serra de Santa Catarina, até amanhã pela manhã essa condição de neve, porque tem muita umidade ali na costa do Rio Grande do Sul, né? E temperaturas baixas, por isso que está dando essa condição de queda de neve. Temperaturas vai cair bastante ainda para essa quinta-feira, né? Vai ser o dia mais crítico aí, pegando mais São Paulo agora, Mato Grosso do Sul, o frio também vai pegar o sul do Goiás aqui,
vai cair bastante as temperaturas também no sul do Goiás, no Triângulo Mineiro. Rio de Janeiro vai cair bastante também as temperaturas. E aí a gente vai ter aí temperaturas, valores baixos aí nessas localidades. Por exemplo, Marcelo, em Campo Grande a temperatura chegar em torno de 2 graus, né? São Paulo também chegar em torno de 2 graus a temperatura. Porto Alegre chegar em torno de 1 grau a temperatura. Então a gente tem aí realmente uma forte massa de ar frio atingindo aí grande parte do Brasil e depois vai invadir, esse ar frio também vai invadir, pegar toda Minas Gerais, pegar aqui o Distrito Federal. Amanhã, já nessa quinta-feira, final do dia, à tarde, já começa chegando alguma coisa aqui, o efeito dele aqui no Distrito Federal. Depois vai pegar a Bahia, vai pegar alguns estados lá do Nordeste também ainda, no decorrer do final de semana para o início da próxima semana. Volta a você aí, Marcelo. Vamos preparar o casaco, então, gente. Vamos preparar o casaco, porque o frio veio mesmo com muita intensidade. Francisco, com relação às chuvas, tem chuva prevista aí, pelo menos, para amenizar um pouco essas geadas aí, principalmente no sul do Brasil? Choveu bem no sul do Brasil, já passou a chuva lá. Está chovendo em São Paulo ainda agora à noite, né, Marcelo? Choveu bem também várias áreas de São Paulo, principalmente a parte leste, né? A região do Paranapanema, ali, centro de São Paulo, pegou umas chuvas isoladas também. Choveu algumas localidades na região do Café, sudeste de Minas, como a gente falou ontem, que poderia pegar alguma chuva lá, pegou, né? E ainda tem previsão de chuva ainda para agora à noite, né, de ter algumas chuvas ali no sudeste de Minas e na parte leste e algumas áreas do Parque Central de São Paulo de maneira isolada, né? Não está chegando essa chuva para o sul de Goiás, nem para o Triângulo Mineiro, não está dando força de chegar essa chuva, né? Chuvas também de maneira significativa lá no norte do Maranhão para essa quinta-feira, norte do Piauí e litoral do Ceará. Também a costa leste do Nordeste, o litoral ali da Bahia até o Rio Grande do Norte, também com condições de chuvas isoladas. E aí, grande parte central do Brasil, predomínio da massa de ar seca sem chuva, né? Predomínio de sol, com algumas formações de nuvens, quase pouca coisa de formação de nuvens. E as chuvas também lá no extremo norte da região norte, noroeste, norte do Amazonas, Roraima, e no Amapá e no norte do Pará. Então, essas condições de chuva que a gente tem para essa quinta-feira, Marcelo. Vamos ficar atento então, hein, Francisco? Porque, olha, temperaturas baixas, boa parte do Brasil aí com chuvas também. A gente espera que dê uma amenizada aí, hein? Porque, olha, realmente é muito frio. Francisco, obrigado pela sua participação, uma boa noite, bom descanso. E já pega a blusa aí, ó. Já pega aí o cobertor, porque vai esfriar aí em Brasília, hein? Exatamente, Marcelo. Uma boa noite para você, boa noite a todos os ouvintes de hoje no Clima também. Todos aí tem que pegar uma blusa aí para esse final de semana já também, viu, Marcelo? É isso aí. Vamos lá. E para você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Uma boa noite, a gente se encontra daqui a pouquinho, hein? Às 8h30 com o Agronoite. Até lá. Tchau, tchau.